Um, dois, três. E aí, pessoal do Thunderwave, aqui é o Alão Emura e hoje nós temos um bate-papo com o Marcos de Brito. Eu vou deixar para ele se apresentar, porque ele tem, assim, muita coisa. Ele tem filme, ele tem... Se apresenta. Bom, obrigado, Alan e Dani, pelo convite para participar, falar um pouco sobre cinema e literatura. Bom, para quem não me conhece, eu sou Marcos de Brito, eu sou autor de gênero terror. Eu tenho, se eu não me engano, 7 romances publicados e também sou cineasta, sou formado em cinema e comecei a carreira antes como diretor audiovisual. Que em 2001 eu lancei um curta-metragem, ainda estava na faculdade, ele entrou no Festival de Gramado, daí lá ele ganhou um Kikito, né, do Prêmio Especial do Júri em Gramado, e foi onde eu considero que eu comecei a minha carreira no cinema, porque a partir daí eu comecei a fazer curtas e entrar em festivais e tal, até que em 2015 eu lancei meu primeiro longa de terror também, chamado Condado Macabro. E eu tento trabalhar muito a literatura e o cinema de maneira igual, né? Então, enquanto eu estou escrevendo um livro, eu já estou raciocinando como ele ficaria no cinema, e eu acabo daí terminando o roteiro dele antes para daí escrever o livro. Então, eu trabalho os dois de maneira que eu sempre tenha 2 produtos. Só que como o cinema é muito mais difícil, né, muito mais caro para realizar, acaba que eu tenho muito mais produtos comerciais hoje na literatura do que no cinema, simplesmente pelo custo mesmo. Além disso, também tem toda essa parte da liberdade, né? Porque num livro você pode colocar e não precisa se preocupar com orçamento, não precisa se preocupar com muitas impossibilidades até de locação, né? E como é que foi, né? Porque o livro que chegou na nossa mão, né, foi da Faro, O Escravo de Capela. Eu confesso que na hora que tem uma cena ali de um certo, eu não vou falar o que, porque senão vai entregar, né, mas falar a respeito de escravidão, e eu descobri o que é o verdadeiro terror, né, ao você descrever todo o terror que era ser escravo, né? Sim. E tem uma parte ali que é uma reviravolta ali do personagem que traz para o nosso folclore. Como é que foi essa parte? Você, toda a pesquisa e tudo mais, e levar esse terror para um livro, porque ele é muito visível e muito dolorido. Sim. A intenção do Escravo de Capela nunca foi repaginar o folclore nacional, né? Recriar uma lenda a partir do zero e vamos dizer, torná-la mais atual. Apesar do livro se passar na época escravocrata, ele tem uma linguagem também mais rebuscada na escrita, por ser um livro de época, mas toda a dinâmica da história, as reviravoltas, são mais coerentes com o que nós estamos acostumados hoje, né? Então, de fato, o Escravo de Capela acabou recriando uma lenda, né? A lenda vou falar, né? A lenda do Saci, de uma maneira mais visceral, mais cruel, e de uma maneira que eu acredito que, se o folclore fosse real, ele teria sido criado dessa forma. Assim, se fosse real, esse é o escravo verdadeiro que tornou a lenda viva hoje em dia, né? E a ideia principal do Escravo de Capela era, sim, mostrar um terror real em confronto com um terror sobrenatural que, às vezes, é só uma metáfora para a gente fugir, né, desse terror verdadeiro. Então, com a época da escravatura sendo o pior momento do nosso país, assim, né, que eu considero, e acho que muitos consideram, falei, eu vou botar, então, um personagem que esteja passando por esse momento, botar todo o terror como se fosse a realidade, né, da senzala, a Casa Grande, como era o tratamento dos escravos com os senhores, como sendo aquela coisa real, né? Então, eu passo o mal-estar real a partir de história mesmo, de relatos históricos. E aí, para superar essa dor real, esse terror do dia a dia, cria-se uma criatura sobrenatural para confrontar, porque era impossível a eles confrontar na época de outra maneira. Então, era quase que como um grito de liberdade, criar o Saci daquela forma. Só que, ao mesmo tempo, ele é criado a partir de ódio, né? Ele é criado a partir de uma maneira, assim, altamente visual, né? Eu transformei a figura que nós conhecemos de uma criatura da floresta, assim, uma das pernas, com um gorrinho vermelho, em um cadáver que anda todo, né, não é decapitado, mas decepado, né, com a perna decepada, com o rosto cheio de sangue, por isso que ficou vermelho, né, porque era um saco que eles usaram para sufocar o escravo, essa bola. Então, e daí você falou, né, de valor de produção. É um valor de produção altíssimo, escrevido como roteiro, mas é caríssimo de fazer. Estou tentando fazer como série audiovisual. E na literatura eu consegui dar asas maiores a essa imaginação de uma forma que pudesse, assim, ser altamente visual e altamente grotesco
e chegar, né? Cada um imagina a criatura, digamos assim, do jeito que a aterroriza mais, né? Eu acho que isso é bem interessante. E eu acho muito legal que a resposta que o Escravo de Capela tem, ela é muito favorável. Eu tinha medo na época, né? Tanto que o livro ia sair pela Rocco. E a Rocco, porque o meu primeiro livro saiu pela Rocco, eles tinham direito de leitura. E quando eles leram o Escravo de Capela, eles falaram: Marcos, a gente não sabe se nós queremos tocar nessa ferida ainda, sabe? Acho que ela está muito exposta, a gente sabe que é passado, mas a maneira que está escrito aqui, ela é muito gráfica e ela é muito direta. A gente teria que suavizar muito o seu livro. Eu falei, mas eu não tenho a intenção de suavizar, porque eu assumo aqui uma culpa histórica também. Porque às vezes a gente fala da questão do lugar de fala, né? Eu, branco, não teria um lugar de fala para falar do escravo de capela, por ser época da escravatura. Mas eu tenho sim um lugar de fala, mas eu tenho um lugar de fala do opressor ali. E é essa fala que permeia a literatura inteira do escravo, né? É uma coisa de culpa, de merecer a consequência que no livro eu acabo colocando, né, aos senhores da fazenda. É interessante que você coloca dois aspectos porque você mergulha, né? Tanto no audiovisual quanto como autor literário. E Uhum. como é que você vê nessas dificuldades de apresentação, né? Tanto de você apresentar o seu lado cineasta quanto o seu lado de autor, né? Na hora de fazer o pitching e tudo mais, você tem esses mesmos problemas ou um é mais fácil do que o outro? Olha, eu acho que tem as dificuldades, né? Os dois mercados têm dificuldades extremas, mas a dificuldade maior do cinema, a dificuldade maior é no cinema justamente pelo fato do valor, né? Porque na literatura hoje a gente, independente do tema que você aborde, você pode tomar um cuidado, você pode contratar pessoas que vejam o seu livro e falam, não, isso daqui pode ser agressivo, isso daqui não é, mas também vai muito do próprio autor saber onde tocar, né? Às vezes você precisa ser mais agressivo. Mas no cinema não tem muito espaço para esse erro, na literatura tem um pouco. Então, assim, vamos arriscar? A gente vai arriscar e o nosso risco é exponencialmente menor, de questões de valores mesmo. Né? No cinema, você não consegue fazer um filme com valor de publicação de um livro. E nem o alcance. Então, o cinema ele é mais difícil, não só pelo valor também, mas pela responsabilidade social que ele tem. O audiovisual alcança muito mais pessoas. Então, você tem que ter uma responsabilidade maior na forma que você vai retratar as coisas, na forma que você vai apresentar essas coisas também. Porque quando a gente fala de alcance, se nós vendermos 15 mil livros, pela CBL, é considerado um best-seller. 15 mil livros é considerado um best-seller pela Comissão Brasileira do Livro. Agora, se você faz um filme que vai para o cinema e tem 15 mil espectadores, é considerado um fracasso. Então, sabe, tudo é muito maior no cinema. Então, seu alcance, a sua responsabilidade, seu valor, tudo isso você tem que pensar muitas vezes quando você vai para o cinema. Então, você vai explicar algo num pitching de cinema, vão ter as questões que vão ser levantadas quanto a isso. Literatura não tem tanto, viu? Literatura é realmente uma coisa um pouco mais íntima, né? Você vai, escreve, manda para um editor, o editor fala que não, dá os seus motivos do porquê não, e você pode mudar e voltar. Agora, cinema, como envolve um monte de gente, envolve essa responsabilidade porque alcança também um monte de gente, é diferente, né? Você faz um pitching para uma banca cheia de pessoas que várias pessoas analisam sobre vários prismas. E um desses prismas é, assim, dessa responsabilidade também, né? Tipo, esse personagem aqui não pode sofrer isso. Ou, faltam personagens negros, faltam personagens mulheres. Então, tem que sempre saber o local que você está e trabalhar com as regras de cada um, né? E como é que você vê o gênero do terror aqui no Brasil? Porque tanto no seu livro quanto mesmo na sua parte, né, de cineasta, você consegue fugir muito, né, das tendências hollywoodianas, né, dos clichês e tudo mais. É um livro assustador. Você tem mais uma obra que eu vou deixar para você apresentar, né, de filme. Como é que você consegue ver o terror aqui no Brasil? O terror, acho que no mundo inteiro, acho não, né? Certeza que no mundo inteiro ele é relegado como um subgênero ainda. A gente começou a crescer mais aos olhos do público. A gente sempre teve público, mas aos olhos daquele público mais crítico da academia, dos próprios críticos em si, foi quando o Del Toro ganhou o Oscar com o da Água lá, esqueci o nome agora do filme, que era um filme de fantasia, terror, É a ele já forma tinha da sido água. indicado. A Dama d'Água, não é a Dama, A forma. a Forma d'Água, ele já tinha sido indicado e ganhado os prêmios técnicos com o Labirinto do Fauno. Então, assim, o Del Toro ele começou a trazer o terror para algo um pouco mais classe A.
sabe? E daí a gente teve depois o filme de zumbis lá com Brad Pitt, que foi o mais caro da história de terror até aquela época. Então, o mundo está se abrindo a esse subgênero, em outras formas. Assim. No Brasil, a gente ainda considera um subgênero, então a gente não tem investimento alto para terror aqui, lá fora já tem, e a gente não tem um consumo alto do terror aqui. Mas a gente está melhorando, a gente está num caminho cada vez melhor, e eu acho que isso até devido à abertura de várias editoras menores, que agora dão mais espaço ao gênero terror. Porque antes, quando eu comecei, o meu primeiro livro saiu em 2012, não existiam essas autopublicações. As autopublicações eram uma coisa raríssima, feitas só por editoras também grandes em alguns casos. Mas hoje, qualquer editora que você quiser procurar, que não sejam as tradicionais, você consegue publicar e eles têm esse cuidado também. Vão fazer vão pegar o seu livro, vão trabalhar o seu livro, vão botar numa revisão, vão fazer todos os cuidados que uma grande editora faz. E aí, com isso sendo lançado no mercado, o número maior de livros de gênero terror no mercado faz com que ele seja mais reconhecido. Mas, poxa, então o Brasil produz isso. Daí lê um, gosta, lê outro, e vamos dizer assim que a gente vai aumentando. Isso está acontecendo. Ainda falta muito, porque a gente não tem comparação, né? Não tem como comparar a resposta de mercado a um que vem de fora, não temos ainda, mas eu vejo que ele está crescendo e eu acho que eu fico até feliz de fazer parte desse crescimento, né? Eu acho que ele não está ainda no momento ideal, mas eu sei que eu faço parte de ajudar, como vários outros autores, como o César Bravo, o Vitor Bonini e tal, ajudam as pessoas a conhecerem. E conhecendo a nós, eles começam a conhecer outros, ou conhecendo outros, eles conhecem a nós. Então, eu acredito que daqui a uns 10 anos, o mercado de gênero do terror já esteja mais consolidado. Porque mesmo com a dificuldade que a gente tem hoje, ele tem mais facilidades do que antes. E a gente não deve regredir. Então, a tendência é sempre progredindo, talvez de uma maneira mais lenta, agora que já temos as editoras, temos que encontrar outra forma. Né? Alguma obra, isso eu falo muito com alguns autores de terror e mais com cineastas de terror, a gente precisa de uma única obra que estoure nos cinemas de terror, sendo nacional. Se a gente tiver um filme nacional de terror que seja um sucesso de público absurdo, isso vai abrir a porta para todos os outros virem também. E algum dos seus livros você pretende levar, adaptar para virar um filme, uma série? Dos meus livros, o Condado Macabro já é um filme, né? Eu tenho um filme chamado Condado Macabro, um livro com o mesmo nome, que saiu pela editora Simonsen. Ele foi lançado em 2015 e ficou muito tempo na Amazon, está em vários países, mas agora ele está gratuito no YouTube. Se vocês quiserem procurar, só colocar lá Condado Macabro, que vai ter o filme inteiro. E também o meu último filme, que é As Almas que Dançam no Escuro, ele foi adaptado do meu livro Palavras Interrompidas da Faro. O Almas que Dançam no Escuro é de 2022, agora ele passou em alguns festivais em 2021, mas foi lançado comercialmente em 2022 no Now, no Google Play, iTunes, Microsoft, então nesses streamings de locação, porque é uma escada, né? A gente primeiro coloca os filmes para locação, primeiro é cinema, depois locação e depois streamings estilo Netflix e Amazon, que você paga assinatura. Então a gente está ainda nesse momento de locação. Então, para quem quiser assistir As Almas que Dançam no Escuro ou o livro Palavras Interrompidas. Mas todos os meus livros, eles já estão escritos como roteiro. Então, eu busco todo ano um edital, né, algum patrocínio para realizá-los. Eles são muito caros. Como você falou, o valor de produção dos meus filmes, por serem terror, sobrenatural, tem um agora que é... Agora não, mas sobre o Joelma, Edifício Joelma. Esse já está com um contrato assinado para virar filme. Só que não sou eu que vou dirigir. Daí a gente vendeu para uma distribuidora lá de fora, enorme, a gente não pode falar o nome por contrato, mas é algo que vai ser absurdamente grande. Então, o Joelma está para sair, aí a gente está começando o roteiro agora. Mas os outros, o primeiro, que é o Sombra da Lua, o próprio Escravo de Capela, eles estão sendo adaptados como série, já tem escrito, o roteiro já está escrito, agora estou adaptando o roteiro para a série, para ver se eu consigo. E o Casa dos Pesadelos, que é o meu livro mais vendido, ele também já está em negociação, a gente está em negociação com a HBO Max. Então, vamos ver o que vai dar aí, né? Porque eu não sei se o povo entende da questão do mercado audiovisual. A HBO era da Warner, a Warner foi comprada pela Discovery, daí quando a Discovery comprou, eles meio que deram uma pausa em tudo que eles estavam negociando. Então, eu estou nesse momento de entre safra deles aí, sem saber o que vai acontecer.
E é fácil você adaptar a sua própria obra, você sente alguma dificuldade, até onde que vai? Porque acaba tendo aquela, né? Leitor não gosta Uhum. de ver a sua obra preferida adaptada, né? E você foi execrado alguma coisa nesse sentido, de algo que você tenha mudado? Então, eu não fui porque acho que pelo fato de eu ter escrito tanto o livro quanto o roteiro e ter dirigido o filme, eu não mudo nada. Ele é 100% fiel, assim. E muitos dos leitores não gostam da adaptação justamente porque percebe que um ou outro personagem foi embora ou juntou-se a outro, né? Ou o final foi diferente, mas deles vêm me perguntar às vezes, mas por que isso acontece? E assim, para mim a explicação é simples, né? Que são públicos muito diferentes, são produtos muito diferentes. O que funciona na literatura pode não funcionar no cinema. Então, às vezes, essa transformação que não agrada o fã do livro, ela vai agradar o fã do filme. Então, quem vê um filme raramente lê o livro, mas quem lê o livro vai ver o filme. E muitas pessoas que leem, que veem o filme e depois vão ler um livro, se decepcionam com o livro. Fala, pô, mas no filme era mais direto, era mais interessante, porque são públicos diferentes mesmo, né? Enquanto um livro você tenha toda a sua liberdade de pensamento, você pode ler durante uma semana, durante um mês, o filme você tem que sentar e em 1 hora e meia você sai de lá com ele pronto, né? Então é bem diferente. Mas eu acho que eu não gostaria de mudar, até porque a mensagem principal que eu considero de uma história é o final. Então, se eu mudo o final, eu vou ter que mudar o conteúdo também, né? E engraçado que o cinema norte-americano muda muito esse conteúdo. Não sei se vocês lembram daquele filme que ganhou o Oscar do Martin Scorsese, que era uma adaptação de um filme sul-coreano, se eu não me engano, é... que é com Leonardo DiCaprio, com Mark Wahlberg, que no final o vilão ele morre, né? Assim, ele é descoberto e daí vai um cara e se vinga dele. Não, no original não tem nada disso. No original é justo mostrar todo o problema que aconteceu ali e que a vida é daquele jeito, sabe? O cara ruim, no final das contas, pode se dar bem. E no cinema norte-americano isso não pode acontecer, né? No cinema comercial isso me agride um pouco, me agride porque não é a vida como ela é, a vida não acaba bem, né? Todo mundo sabe como a vida acaba. Então eu tento meio que passar sempre essa mensagem nas minhas histórias, né? De que o final não vai acabar bem, da maneira que for, vai ser trágico, sabe? Essa que é a parte boa, né, do terror, né? Não necessariamente você precisa vingar todo mundo, né? Tá aí obras de Stephen King também para poder provar Frankenstein e assim segue, né, se a gente pegar de clássicos. E como é que as pessoas podem entrar em contato com você? Bom, eu costumo responder bastante pelo Instagram. Eu fiz um TikTok agora por causa do filme, a distribuidora pediu, mas eu não interajo tanto lá, não. Mas se alguém quiser conversar sobre os filmes, sobre os livros também, é só me encontrar lá no Instagram, que é Marcos_de Brito. Só tem eu, acho que lá com esse nome. Então, é Perfeito, fácil. perfeito, Marcos. Agradeço muito. Pessoal, vamos deixar todas as informações dos filmes, dos livros, né, que o Marcos foi comentando aqui na parte de baixo e também como entrar em contato com ele. Agradeço muito por esse bate-papo. Quer deixar alguma última palavra? Queria agradecer de novo, né, a participação, pedir para as pessoas darem essa oportunidade ao terror nacional, procurarem tanto filme quanto literatura. É, se vocês forem no meu canal do YouTube, também tem alguns curtas-metragens lá. E eu esqueci de falar de um filme, né, que eu tenho 3 longas, o Almas que Dançam no Escuro, Condado Macabro, e tem um no meio aí que se chama Histórias Estranhas. O Histórias Estranhas, ele acho que ainda está na Amazon, ele estava para sair agora. E ele é uma coletânea de 8 diretores. 8 diretores se reuniram, cada um fazer um trechinho lá. E quem quiser assistir, procura aí. Histórias Estranhas. O meu trecho se chama Apóstolos. Perfeito, Marcos. Muito obrigado de novo por esse bate-papo. Pessoal, aqui foi o Alão Emura para o Thunder Wave. Muito obrigado e até a próxima.